Michele nem pode sair de moda porque Memphis Depay, enfim, deve voltar a ficar à disposição na partida deste domingo contra o... Fala, fiel! Se você vive o Corinthians 24 horas por dia, esse canal é para você. Aqui você encontra notícias quentes, bastidores, mercado da bola, pós-jogos e muito mais. Sem enrolação, com opinião, informação e muita resenha. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui o Corinthians vem em primeiro lugar. Bora pro vídeo. Um jogador que pode ser útil. O Caio César, Alex, para mim foi o melhor jogador do Corinthians. Seus gols, né? Perdeu seus gols como perde sempre. Eu concordo que o Yuri é muito importante, mas também perde muitos gols. E o Hugo, eu não sei você, mas eu senti o Hugo um pouco instável no jogo de ontem. Não sei se é impressão ou não, em função da não convocação. Acho que ele o Hugo tá tem abalado. todo o potencial, claro, para seguir a sua carreira, mas ontem eu senti ele um pouco sem foco, Alex. Até no gol, né, do Penharol, ele era uma bola que em outros momentos ele teria defendido, né? O Yuri Alberto, a gente está vendo essa imagem aí do Yuri finalizando, ele teve 3 chances claras de fazer um gol nesse período curto que ele jogou e não conseguiu. E isso acaba minando, né, o atleta, principalmente diante do torcedor, que ouviu há pouco tempo ele falar que quer ir embora, de repente ele fica e não e faz aí mais começa gol. a perder um gol atrás do outro, começa a desperdiçar oportunidades e isso vai entrando na conta dele, né? E isso é muito ruim para o Yuri Alberto. A cobrança aumenta, né? Aumenta, sem dúvida, a pressão aumenta, né? E ele vai ter que superar, até porque não existe nenhuma proposta oficial ainda para ele ir embora. Ele acabou externando uma vontade de uma maneira equivocada, obviamente equivocada, ele não poderia ter falado aquilo, e agora está tentando tirar da frente essa polêmica, jogando futebol, só que a bola não está entrando de novo. Ele marcou um gol pela Copa do Brasil e voltou a não marcar e a desperdiçar muitas oportunidades. Exato. Mas não isso é legal. tem sido meio normal com o Yuri, não é? Sim. Ele perder gols, mas também fazer gols importantes. É claro que, tipo de jogada que não tem como você justificar, né? Tá aí, ele tentou tirar do goleiro, não conseguiu. Mas o Yuri, aquele crédito que ele tinha com a torcida começa a esvaziar dentro daquilo que você falou pela declaração que ele deu no passado. E para não passar batido, não quero falar de gol... A gente vai falar já mais do Yuri, tá? Não quero falar de gol perdido. Eu quero falar do Pedro Raul, porque além dele não marcar gols, ele está jogando de zagueiro para o adversário. Aí você não está falando de gol perdido, você está falando de um perdido. Um perdido, não é possível. O André ia fazer o gol de empate ontem, estava 1-0 para o Penharol. A bola estava de direção do gol, aparece quem no meio do caminho? O Pedro Raul, velho. Não é possível. Então, ao invés de você somar 1 gol, 2, vai começar agora, -1, -2, não é possível. Pedro Raul e Corinthians é que nem água e óleo, não combinam. E outra, o gol do Corinthians, o Labiá, ele perdeu o gol antes. Perdeu também. Cara a cara. Era para ele ter feito o gol. Impressionante. Ele Ó, o chutou em lance tá cima aí, ó, do o lance goleiro. tá aí. Olha lá, Ele chutou em cima do goleiro e no rebote o Labiá fez o gol. 1-0 para os caras, Corinthians na pressão. Olha lá. Acho que é fora, né? Não? Mas é um time que tá chutando, isso é importante. sem A dúvida. gente já viu o Corinthians em outras oportunidades, em outros jogos, que não tinha um chute ao gol. Aí faltou aquela finalização certa. Também acho que faltou a gente acrescentar, Michele, Alex, a fragilidade do adversário. Sim. Né? O Penharol, que tem uma camisa pesadíssima, campeão de Libertadores, mas não é aquele Penharol. É o Penharol. Bom, vamos repercutir mais um pouco de Corinthians com Marcelo Bazege. É claro que o assunto Memphis Depay não sai de moda lá no Coringão. É isso, Bazege? É isso, Michele, nem pode sair de moda porque Memphis Depay, enfim, deve voltar a ficar à disposição na partida deste domingo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. O jogador está recuperado da lesão na coxa, ele não joga desde o final de março na partida contra o Flamengo, se recuperou da lesão na coxa, depois passou a sentir um incômodo na panturrilha, inclusive solicitou o retorno do seu fisioterapeuta de confiança, o espanhol Fermín Valera, para avaliar, né, o resultado desse exame na panturrilha. Não houve qualquer lesão constatada, por isso ele ficou mais
mais tranquilo, não corre o risco de perder a Copa do Mundo, que é indiscutivelmente o principal objetivo do jogador na atualidade. Bom, o Memphis Depay é importante que ele jogue de volta no Corinthians esses 2 jogos que ele tem restantes, porque o técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, disse que não irá convocá-lo se ele não tiver minutagem. Por isso, ele deve sim ter alguns minutos contra o Atlético Mineiro e mais alguns minutos contra o time da Argentina pela Libertadores. E já tem jogador do Corinthians fazendo campanha para o Memphis Depay permanecer no clube após a disputa do Mundial, porque ainda não se sabe se ele vai renovar o contrato. Vamos conferir o que o Zaccaria Labiat disse. Ele quer muito ficar aqui. Labiat disse que o Memphis quer ficar no Corinthians e que ama o clube. E que o Timão sabe do sentimento do holandês. O marroquino também afirmou que todo o time deseja a permanência do camisa 10 e ressaltou que tem um bom pressentimento de que Depay ficará no Timão. And the club knows also. He loves Corinthians, he wants to stay, so I have a good feeling that he will stay. É, isso, amigo dele, né, Alex? E é importante, eu não sei se o treinador realmente precisa dessa minutagem para fazer a convocação, ou se ele vai querer, de qualquer forma, o Memphis lá na seleção. Eu acho que é necessário, sim, Michele. Ele não é artilheiro? Sim, mas o Memphis Depay não joga há 2 meses. É diferente do Neymar, por exemplo, que vinha jogando constantemente pelo Santos. A discussão do Neymar era outra, se ele aguentaria jogar pela seleção tendo uma sequência, mas no Santos ele estava jogando. O Memphis Depay não. Ele nunca jogou 1 minuto sequer, por exemplo, nas mãos do Fernando Diniz. O Diniz não sabe o que é comandar o Corinthians com o Memphis Depay em campo. Então ele precisa jogar um pouco para tentar mostrar para o mundo que ele está em condições mínimas de se preparar para uma Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo não é brincadeira. Cada seleção tem os seus objetivos e a Holanda não tem o objetivo de só participar. A Holanda é uma seleção que tem uma tradição no futebol. E o Corinthians? E o Corinthians, nessa, tem que esperar que o Memphis Depay também jogue por ele. O Memphis Depay joga pela seleção, mas também pelo Corinthians. E o Corinthians precisa ter o jogador em campo, até para renovar o contrato, para justificar a permanência dele. Ele não está há mais de 2 meses atuando pelo Corinthians. Então, acho que esse jogo de domingo é importante para tudo isso, para o Corinthians e para a participação dele na Copa do Mundo. Eu amo o Gazeta Esportivo, porque além de falarmos dos clubes de São Paulo, dos outros estados, outros esportes, agora temos noticiário da seleção holandesa. Garrafa, É noticiário da seleção holandesa. Por que, Garrafa? Não, porque o técnico holandês, porque pediu minutagem. E o Corinthians? O Memphis Depay, se não vai ficar, um abraço pro gaiteiro. Né? Se sou o Fernando Diniz, Marcelo Paz, qual a situação do Memphis? Tem ele possibilidade? quer, o Diniz realmente. Eu também quero ter um monte de coisa, mas eu não tenho tudo e ninguém tem tudo aquilo que quer, né, Michele? Então, o Corinthians está na zona de rebaixamento, a preocupação é se o Memphis vai ter minutagem para ir para a seleção da Holanda. Eu discordo disso. O Corinthians não pode ficar a serviço de Memphis Depay da seleção holandesa. Alex, é claro que ele só vai jogar se ele tiver condição de ser bom para o Corinthians. Ou você acha que colocariam ele em campo para que ele seja convocado lá pela seleção da Holanda? Mas acho que uma coisa está atrelada à outra. Ele jogando para mostrar para o Koeman que ele pode ser convocado, automaticamente ele estará vestindo a camisa do Corinthians em campo. Ele não precisa de minutagem no desafio ao Galo. A minutagem dele é no Corinthians, onde ele joga. Ele é jogador do Corinthians. Então, se o técnico da Holanda quer minutagem, o Corinthians agradece, porque ele também precisa da minutagem do Memphis para ganhar o jogo. Alex, se o Memphis não for ficar no Corinthians, e tudo indica isso, o Memphis só tem mais um jogo a fazer com a camisa do Corinthians. Então não está pensando no Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem que estar focado com os jogadores que estão com a cabeça no Campeonato Brasileiro, né? Se o Memphis não vai ficar, não tem nem que entrar em campo. Um abraço pro Caeteiro, obrigado pelos serviços prestados e vai com o Garro. Isso ninguém sabe ainda. Como ninguém sabe? O noticiário, o Corinthians não tem dinheiro, Alex. O Corinthians não tem dinheiro para contratar o Memphis. Mas o Labiat falou que acha que vai ficar. Tá em termos de transfer ban, já tá com transfer ban, E depois uma pergunta pro Bacelli, será que também esse gol do Zaccaria aí, como foi o Memphis que indicou, também entra como grana no bolso? Bônus? Para, Garrafa. Mas tudo. Garrafa, você tá muito mal-humorado. O assunto é o Corinthians, vocês ficam falando da seleção da Holanda. Esse Memphis Depay, eu vou falar pra você, hein? Olha, sabe o que é? Acho que é o frio.
que o Garrafa tá assim hoje. O Bazege, você ainda tá aí no telão? Vamos conversar mais um pouquinho? Eu queria que você falasse sobre um outro jogador do Timão que tem o futuro muito debatido, né? Como está a situação de Yuri Alberto? Vamos lá, Michele. O Yuri Alberto pegou todo mundo de surpresa com a sua declaração nos últimos dias, manifestando o seu desejo de sair do Corinthians, dizendo que ele já estava no clube há 5 temporadas e desejava novos ares. Bom, após o empate com o Peñarol, ele voltou a dar entrevista dizendo que agora o seu agente era o seu pai. A gente foi atrás dessa história e, na verdade, não é bem assim. Ele não rescindiu o seu contrato com o empresário André Cury, um dos agentes mais influentes do futebol brasileiro e do futebol mundial. O que acontece? O pai de Yuri Alberto vai passar a ter um maior protagonismo na gestão de carreira do atleta. Vai ser mais participativo, por exemplo, ao decidir o provável destino do filho, que conta com o interesse do futebol estrangeiro. Ele, inclusive, tem aí no seu radar a possibilidade de se naturalizar italiano para defender a seleção da Itália. Ainda não se sabe qual será o futuro do Yuri Alberto. O fato é que na próxima janela de transferências, que abre no dia 20 de julho, Yuri Alberto pode sim ser negociado. E se o Memphis Depay também não renovar com o Corinthians, o técnico Fernando Diniz ficará simplesmente sem a sua dupla de ataque titular. É verdade que ele ainda não teve a oportunidade de trabalhar com o Memphis, mas perder Memphis e Yuri Alberto na mesma janela será um baque importante para o Corinthians, viu, Michele? Aí se saírem os dois juntos, eu não sei como é que vai ser, porque primeiro o Corinthians vai ter que resolver a questão do transfer ban, senão poderia contratar alguém para o lugar dele? Não poderia. Transfer ban ativo não pode. Aí não vai poder. Então aí vai ficar sem duas peças que são muito importantes. O Yuri, na minha opinião, muito mais que o Memphis. Fala, Alex. É verdade. O Corinthians não pode se dar o luxo de perder 2 jogadores e não ter a possibilidade de repor. Senão fica muito complicado. A única coisa que o Fernando Diniz está pedindo, até com humildade, né? Olha, eu entendo, não vou exigir contratação nenhuma, só não quero perder. Vou olhar aqui para a base, vou ver os meninos, mas eu não posso perder jogadores. Se de repente saem esses 2, e ainda com o Corinthians não podendo contratar, aí o bicho pode começar a pegar. Então tem que ficar de olho nisso aí, a diretoria tem que correr, se virar para derrubar esse transfer ban. E a gente fala de transfer ban no Corinthians e em outros clubes como se fosse comprar um pão na padaria, né? É uma vergonha para um clube toda hora ser envolvido em negócio de transfer ban. Significa que é mal pagador, que não se planeja, não se organiza, não honra seus compromissos. É muito chato isso para um time do tamanho do Corinthians, toda hora ter esse negócio, transfer ban. Banalizaram o mau planejamento e a má gestão. E isso aí é muito ruim para a imagem do Corinthians. Estamos nós aqui, mais uma vez, falando sobre uma possibilidade de saída do Yuri Alberto. E por que este assunto vem à pauta? Porque ele falou. Porque ele falou. Então, o Yuri, está bem claro, Só né? porque ele o Yuri falou. foi mal. Acontece. Né? Ele fez lá, externou um pensamento na entrevista coletiva, um pensamento que é justo, cada profissional tem o direito de buscar o melhor, mas a gente conhece o futebol. Então, causa toda a pressão, como disse o Alex anteriormente, em cima do jogador. Tivesse o Yuri não falado nada, os gols que ele perdeu ontem, a pressão e a cobrança seria muito menor. Então o Yuri teve que se justificar com os colegas, não existe proposta neste momento, não é assim, não é tão simples a saída de Yuri Alberto do Corinthians. É claro, quando eu falo do Memphis, a minha irritação do Memphis de sair também, é porque o Corinthians não tem dinheiro. Então não tem dinheiro, ok, libera o jogador. Agora, o Memphis, se pudesse ficar no Corinthians, tivesse uma grana, tecnicamente eu não sou maluco de falar que ele não será útil. Agora, você perde o Memphis, você perde o Yuri Alberto, é como Deixa eu falar Alex. uma coisa Situação boa também. Complicada. Um dado importante que o Diniz aí tem a maior série invicta da história da Copa Libertadores. Vocês sabiam? Sem perder como treinadora 19 partidas. Parabéns, Diniz. A última derrota dele foi em 2013, quando ele ainda estava no... Olha lá que bonito o pôster. A última derrota dele foi em 2013, quando ele ainda era técnico do Flu. Ó, pela Comebol. Esse post é da Comebol. É um número expressivo Muito e importante para a importante. carreira do Diniz, que muitas vezes é elogiado e muitas vezes é criticado. Eu gosto muito do Diniz, gosto muito dele. Não é para qualquer treinador ter uma marca como essa, importante numa competição das mais importantes da Posso América. perguntar uma coisa pro Alex? Pode. Pode. Vocês acham que o Fernando Diniz é o melhor técnico atualmente desses 4 grandes?
São Paulo? Você tá querendo a banana. Ou o Palmeiras a casca ainda? da banana para pisar, né? Ou é o Palmeiras? Neste tem exato momento. o líder. Neste exato momento, o trabalho que mais me agrada entre os clubes paulistas é o do Fernando Diniz, embora os Clube números... que está no rebaixamento, né? Pois é, embora os números mostrem outras coisas, mas é que a gente também tem que analisar, é uma análise muito simplista, porque você pega o material humano que o Fernando Diniz tem nas mãos e o que o Abel, por exemplo, tem nas mãos dele. Era para o Palmeiras estar mostrando muito mais, né, dando mais resultados, porque nem os resultados estão mais aparecendo. Antes estava se segurando nos resultados, agora eles não vêm mais. E as atuações continuam ruins. E Depois o Garrafa vai comentar isso pra gente, tá bom? A análise dele. Então, pro Alex Miller, sim. Você vê quando a pessoa quer pegar no pé do técnico Abel Ferreira?